Fala pessoal, tudo bem? Gente, seguinte, eu estava dando uma aula aqui sobre as alterações da Ambima com relação ao fundo de investimento, prestadores de serviços essenciais. E aí eu resolvi gravar um pedacinho aqui para vocês. Só que antes da gente entrar nos exercícios, eu quero lembrar vocês sobre um pouquinho de fundos e os cargos, tá? Fundo de investimento, basicamente, é um grupo de pessoas que se reúnem ali. E aí tem os prestadores de serviço que cuidam desse fundo, que vão cuidar do dinheiro de todos os investidores, tá? Então, basicamente, eles prestam um serviço para todos os cotistas. Todo mundo que foi lá, aportou dinheiro, tem uma certa quantidade de cotas daquele fundo. Só lembrando quem são os prestadores de serviços, tá? Com as alterações da Ambima para 2024, os prestadores de serviços essenciais agora são dois, são os principais cargos: administrador e gestor. Até 2023, o administrador era o único responsável pelo fundo. Agora não. Agora o gestor passa a ter a mesma responsabilidade que o administrador, o que faz todo sentido, né? Falando da função deles, basicamente, administrador, como o nome já diz, é quem administra o fundo de investimentos. Ele contrata, ele verifica que está tudo dentro das regras, ele cuida de praticamente toda a parte de divulgação, divisão de patrimônio das classes, subclasses, enfim. Ele é o administrador. O gestor, que é o cara que de fato faz a gestão ativa dos ativos, dos investimentos, do cara que vai lá, compra, negocia os ativos, ele sobe na categoria e passa a ter a mesma responsabilidade. Função continua a mesma, tá? O gestor é o cara que faz a gestão, faz a gestão dos ativos, né? É o cara que vai lá, que faz as contratações, também ajuda nas contratações do distribuidor, consultor, enfim. E a principal função do gestor é a negociação mesmo de ativos no mercado, tá? Além deles, tem os outros prestadores de serviços que não se altera em absolutamente nada, tá? Então, assim, pegou alguma coisa na prova lá, conforme a alteração da Ambima para 2024, mencionou distribuidor, custodiante, auditor, já pode meio considerar que está errado, porque a única coisa que altera é a responsabilidade do gestor, tá? Só lembrando, quem que é o distribuidor? Distribuidor é o cara que distribui, né? Ele é o responsável pela distribuição e comercialização das cotas, né? Entre os bancos, corretoras, gestores. O custodiante, quem faz a custódia, lembra? Custódia é guarda. Então, ele é o responsável pela guarda dos ativos no fundo, né? E o auditor independente. O auditor faz o serviço de auditoria, né? Ele é o cara responsável por manter a credibilidade, as informações, garantir que as regras estão sendo seguidas e que está tudo dentro dos conformes. Yeah. Yeah. Bem, gente, seguinte, resolvi corrigir aqui algumas questões, possíveis questões que vão cair em 2024 das alterações da Ambima, tá? Só lembrando, são 7 alterações. Eu não trouxe todas as questões aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Então, trouxe alguns temas, principalmente classe e subclasse de fundo de investimentos e as funções de administrador e gestor, tá? Então, assim, muito provavelmente, a partir de agora, 2024, janeiro, vocês já vão ver questões parecidas como essa na prova, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Com as novas regulamentações da Ambima, como ficam os CNPJs dos fundos de renda fixa e suas subclasses, tá? Só lembrando, gente, até 2023, renda fixa curto prazo, renda fixa longo prazo. Por mais que fosse renda fixa, mas de diferentes categorias, existia um CNPJ para cada categoria. Agora não. Se junta tudo, então, classe renda fixa vira um CNPJ só. Então, vamos lá. Cada subclasse terá o seu próprio CNPJ? Não. Justamente isso que deixa de existir. Vamos pular a B. A C. Os CNPJ serão eliminados para fundo de renda fixa? Não faz o menor sentido, né? Vamos eliminar também.
E apenas fundos de renda fixa com investimento no exterior terão CNPJs distintos. Também nada a ver. Por mais que sejam fundos de renda fixa do exterior, nada muda. Faz parte da categoria renda fixa. Sobra a letra B para a gente. Vamos lá. Todas as subclasses dentro de uma classe compartilharão o mesmo CNPJ. É isso aí. É justamente essa mudança. Tá bom? Questão número 2. Qual é o impacto da nova regulamentação da Anbima sobre a gestão administrativa das classes de fundos de investimento? Vamos lá. Aumenta a complexidade administrativa, não há impacto significativo, simplifica a gestão administrativa ou exige novos sistemas de controle financeiro. Vamos pensar assim. Hoje o administrador, hoje não, a gente já está em 2024, né? Então até 2023, o administrador que cuidava de renda fixa ou de qualquer outra classe, tá? Estou falando renda fixa aqui porque apareceu ali no exercício anterior. Ele tinha vários CNPJs para cuidar, vários. Renda fixa de curto prazo era um CNPJ, de longo prazo era outro, exterior era outro. Então, você pensa, se você é dono de uma empresa, de um conglomerado, e tem vários CNPJs para cuidar, é muito mais trabalhoso do que um só. Então, agora ele tem um só. Então, não aumenta a complexidade. Há um certo impacto, porque assim, é uma mudança muito relevante, né? Simplifica a gestão? Exatamente. Ele simplifica a gestão. Então, a vida do administrador ficou muito mais fácil daqui para frente. Vamos lá. Opa, aí. Vamos apagar esse rabisco aqui. Vamos lá. Terceira questão. Como a regulamentação da Anbima altera a estrutura de CNPJ para fundos de investimento em diferentes classes? Então, vamos lá. Introduz um CNPJ único por classe do fundo? Mantém CNPJs separados por classe e subclasse? Essa aqui a gente elimina, porque era justamente assim em 2023, até 2023. Cria um CNPJ global para todos os fundos de investimento? Também não, né? Pensou todos os fundos com um único CNPJ? A briga que ia ser? Remove a necessidade de CNPJ para os fundos de investimento? Também não, ainda existe fundo. O que muda é a letra A. Introduz um único CNPJ por classe de fundo, e não mais por classe e subclasse. Vamos lá, número 4. Qual é a principal mudança na responsabilidade dos prestadores de serviços essenciais em um fundo de investimento, conforme as novas regras da Anbima? Importante lembrar aqui, tá? A função dos prestadores de serviços nos fundos de investimento não muda, tá? O que muda é a responsabilidade. Então, vamos lá. Responsabilidade dividida entre administrador e auditor? Não, nada a ver. O auditor não entra aqui nessas mudanças novas, tá? Responsabilidade compartilhada entre todos os prestadores de serviços? Também não. Ainda tem cada um lá o seu papel, a sua função. Vamos pular C, vamos para D. O gestor assume total responsabilidade sobre o fundo? Não, ainda não. Ainda existe o papel do administrador, que tem responsabilidade também. O que muda? O administrador e o gestor compartilham igual responsabilidade. Exatamente isso que aconteceu. Até 2023, o administrador era o único responsável, agora o gestor entra também para compartilhar essa responsabilidade, o que faz todo sentido, né? Vamos lá. Próxima. Na estrutura de investimento, quem, segundo a Anbima, passa a ter responsabilidade equivalente ao administrador? A gente acabou de ver na questão anterior, né? É o gestor. Ele acabou de mudar isso, ele começa agora a ter a mesma responsabilidade do administrador. E isso é legal, tá? Sempre quando vocês forem fazer a prova do CEA, se tiver alguma questão que está muito difícil, que você não faz ideia como responder, pula, continua a prova, esquece aquela questão. Provavelmente, você vai achar a resposta em outra pergunta, isso é muito comum na Anbima, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre os prestadores de serviços essenciais, que a gente já estava falando, né? Segundo a atualização da Anbima,
quais são os prestadores de serviços essenciais em um fundo de investimento? Administrador e custodiante? Não. Custodiante e auditor? Não, duas vezes. Gestor e distribuidor? Não. Administrador e gestor, tá? Eles já são prestadores de serviços essenciais, o que muda é que o gestor agora tem a mesma responsabilidade. Como a responsabilidade dos prestadores de serviços essenciais mudou com as novas regulamentações da Anbima? Apenas o administrador é responsável? Tanto o administrador quanto o gestor têm responsabilidades iguais? A responsabilidade é transferida principalmente para o custodiante? Não, coitado, custodiante. O gestor é o único responsável? Também não. O administrador continua sendo responsável. Então é a letra B. Que, de acordo com as novas normas da Anbima, qual papel é considerado um prestador de serviço essencial em um fundo de investimento? Auditor? Não. Muito importante, mas não é essencial. Consultor de investimentos? Também não. Agente de distribuição? Também não. O gestor é considerado um prestador de serviço essencial. Vamos lá. Qual é a principal mudança na responsabilidade dos prestadores de serviços essenciais em um fundo de investimento conforme as novas regras da Anbima? Responsabilidade dividida entre administrador e auditor? Não. Responsabilidade compartilhada entre todos os prestadores de serviços? Também não. Administrador e gestor compartilham igual responsabilidade? Isso mesmo. Gente, importante, tá? E a última, gestor assume total responsabilidade? Também não. A gente está falando aqui sobre responsabilidade e não função, tá? Pode cair também, aqui eu não trouxe nenhuma, mas pode cair na sua prova. O gestor assume as funções do administrador, sei lá, administrador e gestor dividem as funções a partir de agora? Não, as funções continuam as mesmas, o que muda é a responsabilidade. Vamos ver a última aqui. Na estrutura de um fundo de investimento, quem, segundo a Anbima, passa a ter responsabilidade equivalente ao administrador? Custodiante, gestor, auditor, consultor. Gestor. Essas questões aqui, eu bati muito nessa tecla, porque com certeza vão ter questões que vão falar sobre isso, e com certeza vão ter questões que vão tentar te confundir, trazendo essa equivalência entre cargos diferentes, custodiante, auditor, e também confundindo função com responsabilidade. Então lembra, responsabilidade, os dois, administrador e gestor, função continua a mesma, tá bom? Gente, é só um pedacinho, eu tenho um simulado bem maior como esse, estava dando essa aula com meus alunos e achei legal compartilhar um pouquinho com vocês. Se você gostou desse conteúdo, se achou relevante, me segue aqui, se inscreve no meu canal, deixa seu like, que me ajuda demais, e manda sugestões. Se vocês gostaram desse tipo de aula, se vocês gostam desse tipo de simulado, manda sugestões de temas para eu corrigir aqui, a gente corrige junto, vai ser bem legal para todo mundo aprender. Bom, valeu!